Fala galera, mais um vídeo aí no canal e hoje a gente vai falar sobre o livro do psiquiatra mais lido do mundo. E já uma pergunta: você é um bom ouvinte? Você de verdade sabe dialogar com os seus filhos, com sua esposa, com seu companheiro, no trabalho, em qualquer outro lugar? De verdade, será que você realmente sabe ouvir, sabe dialogar? O que é dialogar? Então é bem interessante esse livro, Pais e Filhos. Sem diálogo as famílias morrem. Então o livro do Augusto Cury, né, realmente ele tem vários livros, né, publicados, e realmente esse é mais um deles, mais um livro poderoso, realmente que nos enriquece e realmente faz com que a gente aprenda cada vez mais. E aqui ele fala de diálogo, não somente, né, pais e filhos, mas é interessante porque aqui a gente sempre fala enquanto líderes mesmo, né, pais, professores, para todas as pessoas. Então realmente a importância de a gente ter e absorver esse conteúdo. Você está chegando agora também, já se convidado a inscrever no canal, ativar o sininho para receber aí toda semana, todos os dias aí, vídeos novos no canal. Só que para a gente aprender a arte de dialogar, né, o livro nos mostra que tem um primeiro passo. E qual é esse primeiro passo? Primeiro é a gente tomar consciência de que nós somos simples seres humanos, somos pessoas que temos limitações, né, nós temos as nossas fragilidades, então é importante reconhecer e ter consciência disso. Né, a gente reconhecer das nossas falhas, dos nossos limites, né, que a gente é um mero, né, ser humano simples, que podemos errar e podemos falhar. Então é importante isso, né, porque como você vai conversar, vai dialogar com alguém, vai falar com seu filho, dar alguma orientação, sendo que primeiro a gente não tem esse reconhecimento, não tem essa consciência. Então é importantíssimo a gente ter esse primeiro passo, essa primeira autoconsciência, vamos dizer assim. E aí uma frase interessante: para desenvolver a arte de dialogar, é necessário desenvolver a arte de ouvir. Então não adianta nada você querer dialogar se você não sabe ou não treina a arte de ouvir. E para ouvir, para desenvolver a arte de ouvir, a gente também tem que ter a consciência de que a gente, né, de evitar, né, julgar. Pessoal, eu vou conversar com alguém, já vou, né, mal começou a conversa, já julgar, criticar, apontar falhas, né, querer que o outro fale o que você quer ouvir. Não é dessa forma. Então é importantíssimo a gente também aprender a arte de ouvir, mas para isso a gente tem que ter essa consciência. O livro cita 3 pilares da arte de ouvir e 3 pilares da arte de dialogar. O primeiro pilar da arte de ouvir, que a gente vai falar os 3 primeiros de ouvir, o primeiro ele diz assim: ouvir não é escutar. Olha que interessante, mas é se esvaziar para ouvir o que o outro tem a dizer. Então aqui é interessante porque ele nos mostra, e a gente aprende muito com esse primeiro pilar, que realmente, normalmente às vezes quando a gente vai conversar com alguém, a gente muitas das vezes quer ouvir aquilo que a gente quer, mas a gente acaba não esvaziando. É por isso que ele fala, né? A gente acaba não esvaziando, não tendo aquela questão de tirar a questão do egocentrismo, de eu mesmo, né? Tirar essa vaidade de, não, eu quero ouvir somente aquilo que eu desejo. Não, é realmente, né, esvaziar a nossa mente para ouvir o que o outro tem. Muitas vezes é uma necessidade, né, alguma frustração, algum desejo que o outro quer dizer, e a gente fica ali, inclusive cortando a pessoa, e acaba não dando espaço, não dando abertura para ela falar. É não enxergar o mundo somente com os meus olhos, mas realmente ouvir o que a pessoa deseja de verdade. O segundo pilar, o livro comenta, né, ouvir é silenciar a mente para se colocar no lugar dos outros. Aqui realmente é aquela velha empatia. Então eu esvaziei no primeiro pilar, no segundo pilar eu silencio. Então já 2 verbos, né, esvaziar e silenciar. Então eu silencio a minha mente para poder de verdade trocar de papel, trocar de cadeira, colocar realmente de verdade no lugar da outra pessoa, ouvir a necessidade dela realmente. O terceiro pilar é penetrar no coração da pessoa. É realmente desvendar as causas de comportamentos disfuncionais. Quais comportamentos? Agressividade, às vezes a pessoa é tímida, né, tem vergonha de algo. Então realmente você penetrando no coração, fazendo obviamente algumas perguntas e realmente colocando, né, no lugar dela, tendo empatia, você acaba realmente penetrando no coração da pessoa e desvendando algo que muitas vezes é o que impede da pessoa avançar. Então esses são os 3 pilares da arte de ouvir. E é legal aqui que tem realmente essas 3 palavras-chave, né, são os 3 verbos. Então primeiro esvazio, esvaziar realmente a mente, né, esvaziar, silenciar a nossa mente e penetrar no coração da pessoa. Então, as 3 pilares da arte de ouvir. O livro, então, ele cita também os 3 pilares da arte de dialogar. O primeiro é: dialogar é transferir o capital das experiências. Porque ele fala transferir o capital como se fosse um Pix. A gente não faz uma transferência, um Pix de dinheiro. Aqui a gente faz a transferência das experiências de vida, realmente. As experiências que a gente já, né, que a gente já passou. Então imagina quantas experiências os pais, professores, várias pessoas passaram e pode realmente trazer para os filhos, para as outras pessoas, e compartilhar com que elas também aprendam com essas experiências.
Então aqui realmente ele fala, né? Não sabem falar de si, comentar sobre fobias, discursar sobre seus conflitos. Então muitas vezes a gente acaba falando outras coisas, mas não entra nessa questão de realmente de penetrar, de conhecer a fundo, realmente mais profundo, né, o que aquela pessoa está passando. O segundo pilar da arte de dialogar, dialogar é ser transparente, é revelar segredos do coração. Então aqui realmente de fato é ser transparente, aberto, honesto, pai para filho, professor para aluno, então realmente ser bem aberto. Não ter vergonha de ser criticado, de ser rejeitado, então é legal porque dá essa abertura nesse diálogo para realmente a pessoa, né, de fato, colocar os seus pontos de vista, colocar as suas rejeições, se há, suas frustrações. Então é importante manter um diálogo realmente envolvendo e abraçando aquela pessoa. O terceiro pilar é ter a disposição de abraçar mais e criticar menos, né? Acabei de falar, mas realmente abraçar mais e criticar menos. Aqui é legal porque ele coloca, né? Apoiar mais e julgar menos. Abraçar, envolver mais e criticar menos. Ser mais generoso, né, e menos impaciente. Então imagina um diálogo de um líder, um liderado, de um pai e de um filho, quando realmente as duas pessoas já vão para o diálogo já tendo essa consciência. Lógico, às vezes eu falo de um filho de uma criança menor, mas é claro que depois, mais para frente, eu vou comentar um pouco o papel também nós de treinarmos melhor nossos filhos quanto a isso. Mas realmente imagina duas pessoas indo para um diálogo já tendo essa consciência, né, que vai ter um diálogo aberto, um diálogo honesto, um diálogo, né, de ganha-ganha, né? Então realmente é interessante a gente estimular isso, desenvolver isso. Inclusive ele até comenta aqui no livro, né, que um filho de 7 anos, uma criança pequena, preparou um sanduíche para o pai e ao invés de temperar com sal e alface, ele temperou com açúcar. E o pai, na hora que ele foi comer o sanduíche, ele comentou, nossa, mas que sanduíche péssimo. Por que essa frase? Por que eu trouxe esse tema, né? O quanto que a gente tem o poder na mão, né, de realmente mudar, quem sabe, uma história, um futuro de uma criança. É o quanto que a gente, nesse caso, o quanto ele colocou de trauma na memória daquela criança, né? Um arquivo realmente negativo na memória da criança, que realmente ao longo do tempo, né, e lógico, ele vai ter que de alguma forma trabalhar isso para evitar, para que a criança, inclusive, não deixe de preparar algo para o pai. Então, um exemplo simples, mas que faz toda a diferença quando a gente realmente apoia mais, envolve mais, critica menos. Então, realmente é importante esses 3 pilares, então, do diálogo. Então, a gente viu, né, os 3 pilares da arte de ouvir, os 3 pilares da arte de dialogar. Então, falando na arte de dialogar, o livro nos cita 4 perguntas, são 4 ferramentas, 4 perguntas interessantes para a gente fazer, seja para o filho, para o companheiro, né, para uma pessoa que a gente normalmente convive. A primeira pergunta, quando eu o decepcionei? A segunda, que comportamentos meus o aborrecem? A terceira pergunta, o que eu devo fazer para torná-lo mais feliz? E a quarta, como posso ser um amigo, um companheiro, um pai melhor para você? São 4 perguntas, a gente vê a simplicidade nas perguntas, mas o poder que elas têm de a gente realmente fazer isso. Mesmo que não precisa ser todos os dias, mas mesmo que esporadicamente, é fundamental a gente fazer, ouvir, né? Realmente a arte de a gente dialogar, a arte de a gente trazer para perto as pessoas que a gente mais convive. E aí, em seguida, o livro nos cita 8 ferramentas poderosas, pega papel e caneta na mão. Então são lições, né, que é interessante a gente saber. E a primeira delas é, para dialogar é necessário não ter medo de reconhecer as próprias fragilidades, não ter vergonha de si mesmo. Essa é a primeira. A segunda, para ouvir é necessário não ter medo do que o outro tem para falar. Deixar de lado o julgamento e exercer a arte de compreender. Mais uma vez, essa segunda lição nos mostra realmente. A gente imagina quando a gente vai falar, sei lá, com o chefe, com o líder, com o pai, e a gente já saber, né, que o outro vai me compreender e não vai me julgar. Então, realmente a conversa, o diálogo vai ser muito melhor, muito mais leve, muito mais saudável. A terceira é ter convicção que não somos perfeitos, é saber que precisamos um do outro. E mais uma vez, eu vou conversar com alguém eu já sabendo que aquela pessoa realmente ela pode me ajudar, porque eu sei que um precisa do outro. Então a gente já tendo consciência, por isso que o primeiro passo que eu disse ele é fundamental, a gente ter consciência de algumas coisas tornam depois o restante do trabalho muito mais fácil. A quarta ferramenta, brinquem mais um com o outro, relaxem, não leve a vida a ferro e fogo, então realmente levar um pouco, né, de uma forma mais leve, claro, com toda a responsabilidade, todos os deveres, todos os papéis e responsabilidades de cada um, mas realmente de uma forma mais leve. A quinta, ninguém muda ninguém, mas encorajar sim, né, edificar, fortalecer com certeza. Então é legal a gente ter essa consciência também, encorajar a pessoa, ajudar, suportar de alguma forma, auxiliar, mas ninguém muda ninguém. A sexta ferramenta, reclame menos e elogie mais. Agradeça a cada momento, a cada gesto que seu marido, esposa, filho, enfim, fizer a você. Então, é importante também estar atento nisso. Dar importância é fundamental. Porque muitas vezes o filho falou algo e você não está desconectado, você acaba deixando perder e passar algo valioso. A sétima, surpreenda, faça um jantar diferente, faça algo diferente, tome atitudes que surpreendam a outra pessoa.
E a oitava ferramenta e última, liberte sua criatividade, saia da rotina. Não dê as mesmas respostas para os mesmos problemas. Depois, mais para frente, o Augusto Cury ele comenta sobre inteligência socioemocional. O que ele diz? É que muitas escolas, e aí eu não sei como que é também aí na escola dos seus filhos também, eles acabam utilizando, dando ênfase em funções cognitivas, que é algo natural, né? Então acaba estimulando, fazendo jogos ou entretenimentos, atividades voltadas para a memória, raciocínio, habilidades mais voltadas para técnicas, só que muitas deixam de lado, realmente não enfatizam essa questão da inteligência socioemocional. E o que é essa inteligência socioemocional? É realmente quando a gente entrega para os nossos filhos, né, para os nossos liderados, a gente entrega essas ferramentas como essas que o livro nos mostra, que a gente aprende com esse livro, é proteger a nossa emoção, por exemplo, é uma delas. Proteger a emoção, melhorar apurar os nossos pensamentos, gerir melhor os nossos pensamentos, um pensamento exato, um pensamento apurado. O livro nos coloca, né, estimular e treinar os nossos filhos, por exemplo, a ter empatia, colocar no lugar do outro. Então isso é inteligência socioemocional. Nos ajuda os nossos filhos a treinarem a questão de perdas e frustrações, a ter relações realmente, construir relações saudáveis, né? Ter resiliência, claro que a vida vai dizer isso para todos nós, né, para os nossos filhos, mas ter resiliência, proatividade. Então, realmente, é essa questão da inteligência socioemocional que o Augusto Cury comenta no livro. Então, realmente, quando a gente acaba de ler um livro tão simples, né, com um pouco mais de 60 páginas, tão rico ele é, nos traz informações bem simples, mas muito importantes que a gente consegue e tem esse papel enquanto pais, líderes, de treinar, deixar pessoas melhores para o mundo. Então, quando a gente recebe um conteúdo desse, né, realmente a gente assimilando e tendo consciência, é interessante que a gente consegue, fica mais fácil de passar isso para os outros e, claro, a gente também sempre nos policiando e sempre, né, tendo essa consciência disso. O Augusto Cury ele comenta do excesso de informações, de atividades, excessos, né, que normalmente as crianças hoje têm muito nisso, nas redes sociais, celular, jogos, games e tudo mais. Então isso é uma causa que gera a síndrome do pensamento acelerado. Por que eu trouxe esse tema? Até também um alerta para nós, né, para os pais, para que a gente sempre fiquem, né, e tomem esse cuidado. E também tem algumas perguntas simples que o livro nos coloca, por isso que eu trouxe esse tema para nos ajudar, referente a o SPA, né, o SPA, o síndrome do pensamento acelerado. Normalmente a gente acaba observando isso nas crianças quando elas são muito inquietas, né, muito impacientes, ansiosas, né, querem tudo muito rápido, né, enfim, então são algumas formas de a gente observar isso. Então a gente tem a causa, tem como a gente observar, e algumas perguntas que ele nos coloca. Por exemplo, quando o filho levanta de manhã, pais, vocês podem perguntar, por exemplo, se eles acordam cansados. Lógico que a gente consegue observar isso também, mas se eles acordam cansados, se ele está com dor de cabeça, dores muscular, né, se dormiu bem, se está com dificuldade, né, do sono. Então é observar isso, realmente. Se a mente está agitada, se está impaciente, então a gente consegue observar isso. E qual que é a ação para isso? Claro que tem várias ações, obviamente que o livro não vai trazer aqui a fórmula mágica, mas com certeza uma delas é o próprio nome do livro. Realmente a gente desenvolver, estimular cada vez mais e melhorarmos cada vez mais enquanto dialogar, a arte de dialogar com os nossos filhos e outras pessoas, né? Então, essa é uma das ações, mas aí realmente aprofundar mais, que essa também é a essência do livro. Não é uma simples conversa, mas dialogar é ir mais a fundo. Então, realmente é falar da emoção da criança, se ela tem medo de algo, se ela está com medo, está com vergonha de alguma coisa, se ela, por exemplo, foi rejeitada, se ela recebeu um bullying na escola, se ela foi criticada, se ela está com, né, de fato, com algum tipo de medo. Então, realmente é fazer perguntas mais profundas e não ficar no raso, na superfície, como o autor comenta. Então, essa é uma das ações, é utilizar realmente essa arte de dialogar mais lógico, não um diálogo raso, mas realmente mais a fundo e fazer essas perguntas, por exemplo, que eu acabei de comentar. Por exemplo, né, se algo perturba a criança, ela tem alguma angústia, explicar de alguma forma simples para as crianças, isso também é fundamental. E aqui, estou finalizando uma última frase, uma última lição para nós, mas você que está chegando também, se inscreva no canal, deixa seu like se está gostando do conteúdo, ativa o sininho também para continuar recebendo os vídeos, né, sempre que publicados. E para fechar, o livro nos cita, né, algumas lições bem simples, eu finalizo compartilhando com todos vocês. Pais brilhantes dão algo incomparavelmente mais valioso a eles, aos filhos. Dão a sua história, suas experiências, suas lágrimas, seu tempo. Tenha coragem de dialogar sobre os dias mais tristes da sua vida com seus filhos. Tenha a ousadia de contar as suas dificuldades e derrotas do passado. Fale também das suas aventuras. Deixe-os conhecer você. Então aqui eu finalizo dessa forma porque o livro realmente ele fala de ser mais profundo realmente, né? De sair do superficial. Então é essa que é a arte de dialogar. Porque o livro comenta, né? A gente fala sobre economia, sobre futebol, sobre esporte,
né, sobre cinema, sobre várias outras coisas. Mas esse tipo de diálogo, ele realmente acaba sendo imprescindível, né, no ambiente, numa família, no lar. Só para complementar, exalte cada pequeno gesto afetivo e inteligente deles. Exaltar, né, reconhecer, dar importância para algo simples e realmente, né, um detalhe que ficou ali. Pergunte sobre os seus sonhos, sobre os seus medos, pergunte o que você faria para ser então realmente o melhor companheiro, uma melhor pessoa para o filho, para a esposa. Se você errar, peça desculpa, assuma o erro. É importante dar esse exemplo. Isso também é uma forma de dialogar com as pessoas, com os filhos. E um verdadeiro líder é aquele que forma outros líderes, que exalta seus liderados, que explora o potencial intelectual de todos eles. Aqui eu finalizo, espero que você tenha gostado de verdade do vídeo, algumas lições e ferramentas que o livro nos mostra. E mais um livro aqui no canal Abra Seu Livro. Compartilhe também esse conteúdo com as pessoas que vocês acham que devem receber também esse tipo de conteúdo. Obrigado e até a próxima!